é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Vamos lá. Mais uma live, Mulheres Virtuosas Oficial. Vou esperar só um pouquinho para algumas pessoas entrarem. Hoje a live é com seguidoras, temos uma convidada especial. Vamos lá. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui se o tema tá aqui. Hoje falaremos sobre submissão. Vamos lá. Sejam todas bem-vindas. Grazi, seja muito bem-vinda. Nossa casa é do Senhor Jesus. Hoje falaremos de submissão, né? Ó, a Jaque já tá aí. Vamos lá. Nossa casa é do Senhor. Estamos aqui, né? Buscando sermos mulheres segundo o coração de Deus. E o tema hoje é de confronto, é de reflexão. Então compartilhe essa live. Logo mais estaremos já entrando no assunto com a nossa convidada. Deixa eu ver se o tema tá aqui. O áudio tá bom? Pra quem já tá, dá um joinha pra gente ver se o áudio tá saindo certinho aqui. Deixa eu ver aqui o tema, para fixar o nosso tema aqui sobre submissão cristã. Vamos lá. Vem me incendiar, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Bruna, seja bem-vinda! Vamos lá, o Sul vai dominar a live, será? Que legal ter vocês aqui. Sejam todas bem-vindas, gente. Hoje tivemos a coluna de feminilidade, né? Temos aí todos os dias colunas com temas específicos para nós mulheres, mulheres casadas, mulheres solteiras, moças, jovens, né? Mulheres mais maduras, sempre com o mesmo propósito, que é buscar a vontade do Pai para as nossas vidas, para a nossa família. Então vamos lá, continuem acompanhando. Nossa convidada já está aqui, logo vou estar chamando ela ali. A gente vai estar falando sobre submissão cristã. Então esse é um tema que você pode interagir, deixe seu comentário e que seja uma bênção, né, para todas nós. E a nossa casa é do Senhor Jesus. Então que Ele entre, que Ele fique à vontade, que Ele nos transforme. Vamos lá. A nossa convidada de hoje. Deixa eu pausar aqui o áudio da música. Oi, Jaque, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir? Tô ouvindo. Tá dando tudo certo. Vamos lá, então. Seja muito bem-vinda. Pode falar.
Só tô botando um filtrinho aqui pra ficar melhor. Aí, deu. Então, meninas, Pronto. sejam todas bem-vindas. Hoje a live é com uma de nossas seguidoras, a Jaque. Nós somos aqui de cidades vizinhas, eu sou uma das colunistas do MVO, do tema feminilidade. E hoje o tema é sobre submissão cristã. É um tema que só essa palavrinha ela já traz desconforto para muitas mulheres, medo, mas a gente ainda vai entrar nesse assunto, né? Então compartilha a live, marque as amigas, porque o papo vai estar bem gostoso e com um objetivo certeiro, né? A gente está buscando sermos mulheres da forma que Deus planejou, que Deus designou, e isso muitas vezes vai contra a nossa própria vontade, né? A Jaque, ela compartilha bastante conteúdo familiar, conteúdo cristão com base bíblica, ela tem um testemunho maravilhoso. E eu tô falando muito rápido, como é que tá aí, gente? Jaque, tá cortando? Tá Eu falo ótimo. mais devagar? Não, Tá, tudo certo, então Carol. tá bom. Jaque, a princípio, eu quero que tu se apresente para nós, né? É casada, tem filhos, e como que tu entrou nesse mundo da feminilidade cristã, né? Realmente olhar para si como mulher, como mãe e buscar esse caminho. Pode ficar à vontade. Então, vocês podem ouvir choro aqui de fundo, tá, gente? Das crianças. Mas então, boa noite a todo mundo que tá aí na live com a gente. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Carol, muito obrigada pelo convite, né? Todas as meninas aí da página, que é um perfil maravilhoso, muito edificante na nossa vida. Eu sou Jaqueline Machado, sou casada há 11 anos. Tenho 3 filhos, Pedro Henrique, Ana Luísa, Lorenzo. E eu entrei aí nesse caminho, digamos, né, de falar aí sobre a vida da mulher e tudo mais, depois de passar uma grande experiência com Deus, né, então relacionada ao meu casamento, a minha vida de forma geral, assim. Então eu tive uma experiência com Deus, comecei a entender o propósito do casamento, de ter filhos e, enfim, Deus foi se revelando, né. Então, aí eu comecei a compartilhar e estamos aí para a glória de Deus. Que legal. Deu para ouvir? Testemunho tá ótimo, tá ótimo, tá bem audível, tá bem bom. Mas então, a gente vai entrar, né? Vamos entrar no tema que é a submissão cristã. Como eu falei no comecinho, tem algumas mulheres entrando agora, sejam todas bem-vindas. Esse tema, submissão cristã, infelizmente, por conta do pecado, né, que entrou no mundo lá no início com Adão e Eva, ele deturpou muitas coisas que Deus criou e assim vem sendo até hoje, né? Assuntos e temas cristãos, temas bíblicos, planejamentos que Deus instituiu e ao longo do tempo o inimigo vem querendo deturpar, querendo mudar e infelizmente muitos movimentos têm crescido contra o ensinamento bíblico, o ensinamento cristão, contra a família e nós como mulheres cristãs temos visto realmente muitas vozes se levantando cada vez mais para defender, sim, a família cristã, né? A feminilidade cristã, o que é o papel da mulher. Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher de igual valor, mas com papéis diferentes. Isso não é negociável e muitas pessoas não querem mais aceitar isso, mas é uma instituição de Deus. Deus fez isso. Nós, como cristãos, nós, como pessoas de fé que acreditam em Deus, que seguem o caminho dele, né? Nós temos que defender isso sim. A submissão não é
quando o homem tenta calar a mulher. Não vamos entrar em relacionamentos abusivos, mas a submissão não significa isso, né, Jaque? A submissão de Deus são papéis diferentes, mas essa submissão da mulher, ela tem um valor inestimável. E quando a mulher sabe se posicionar de forma correta, nós vemos o sucesso e o encaixe, né? O encaixe do homem e da mulher, o encaixe da família e onde tudo flui, né? A submissão, o significado é a disposição que nós temos em obedecer. E muitas vezes, hoje em dia, nós mulheres, nós ao invés de trabalharmos junto, a gente quer competir, né, Jaque? O feminismo prega muito isso e eu queria te dar esse espaço para te falar um pouco da tua visão de como era, como tu enxergava essa submissão antes, né? De realmente do teu encontro, da revelação que tu teve, da transformação que tu teve. Pode ficar à vontade. Então, eu tinha bem essa visão, assim, que vamos dizer que boa parte das mulheres tem hoje, inclusive dentro da igreja, que infelizmente é uma realidade, né? De inferioridade, de injustiça. Então, muitas vezes eu cheguei a pensar, porque eu acho que a Bíblia foi traduzida de forma errada. Eu achava extremamente injusto. E aí entra também a questão de criação, né, Carol? Porque nós não fomos educadas e criadas para sermos esposas, nem mães, nem donas de casa. Então a gente já cresceu com aquela coisa, com aquela carga, né? Tu tens que ser alguém, tu tens que ter sucesso. E para isso tu tens que ter uma formação e tu só pode casar depois de uma formação. Então a gente já vem com toda essa carga, né? E aí toda essa ideologia feminista acaba entrando, né? Meio que sutilmente, mas o diabo ele trabalha justamente dessa forma, com sutileza. Então vai entrando na nossa mente e a gente vai achando tudo isso muito normal. Não que estudar e trabalhar fora seja errado, certo? Mas a partir do momento que tu tens um lar, tu tens filhos, tu tens marido, e tu tens que entender qual é a ordem das tuas prioridades. Então, eu sempre trabalhei. Então, depois eu tive o Pedro, né, que é o mais velho, tive cedo, mas sempre naquela loucuragem, né? Então, eles sempre estudavam, ficavam o dia inteiro na escola, pegava quase 7 horas da noite, deixava 15 para as 7 da manhã e passava, tipo, pouquíssimo tempo com eles, né? E aí, para mim, era sempre essa vida frenética, e sempre curso, e tinha o sonho da faculdade, de fazer faculdade. E aí eu comecei a cursar. Então, eu fiz 3 anos de fisioterapia e em 2018 eu acabei trancando o curso, né? Enfim, muitas coisas aconteceram e meu testemunho tá lá no YouTube, se alguém quiser assistir. Isso mesmo. Mas muitas coisas aí aconteceram e tudo Deus permite, né, para Ele nos encaminhar novamente para o trilho que Ele tem para nossa vida. E foi a partir daí que eu comecei a entender o que era realmente a submissão, qual é o papel da mulher. Mas eu tive que perder algumas coisas, eu tive que passar por momentos muito doloridos e muito sofridos para poder entender isso. Né? Então eu comecei a devorar tudo que falava sobre mulher, que falava sobre submissão, muitos livros, porque eu também, por mais que eu nasci na igreja e 27 anos na igreja, mas eu não li a Bíblia, não era de ler a Bíblia, não era de oração e tudo mais. Então, para mim, um caminho mais fácil foi começar pelos livros com bases bíblicas. Então, eu lia os livros juntamente com a Bíblia. Então, isso foi me despertando o amor e o desejo pela palavra, né? E aí começou o meu processo com Deus, assim, e amar demais todo toda essa instrução para a mulher, tudo que Deus planejou para a mulher, a forma que Deus fez a mulher, que eu acho simplesmente magnífico. E foi onde eu
hoje digo com muito orgulho que eu sou dona de casa. Isso era uma coisa que me arrepiava todinha, que eu tinha um pavor horroroso de dona de casa. E, e hoje é o que eu mais amo fazer, sabe? Então, Deus, ele transforma total. E é um desafio. Não vou dizer que é algo fácil, que é algo simples. Faz 2 anos que eu tranquei a minha faculdade e ainda tô colocando, digamos assim, a casa em ordem, né? Porque... E o engraçado é que muita gente falava assim, nossa, Jaque, como que tu dá conta, né? Marido, casa, filhos. Na época eu tinha 2 filhos. Como que tu dá conta? E tipo assim, eu achava que eu super dava conta, que eu era tipo a Mulher Maravilha, que dava conta. Só que não, depois que eu tranquei a faculdade, eu vi o quanto a minha casa estava bagunçada. Isso, aspecto não só físico da casa, mas espiritual, emocional, psicológico, enfim, de forma bem geral, assim. E para Uhum. resumindo, é mais ou menos isso, assim. E sempre tem que acontecer alguma coisa, né, pra gente cair a ficha e tipo, Senhor, eis-me aqui, né? E hoje que eu amo, assim, realmente entender, e essa questão da busca, né? Tá sempre ter uma vida com Deus que não é fácil, porque através disso é que tu vai começar a entender esses princípios, começar a entender o que realmente é a submissão, e é aquilo que tu falou sobre É, obediência, né? Porque se tu ama verdadeiramente a Deus, consequentemente tu obedece, né? E a ponte da obediência e da honra é a submissão, sabe? Isso para mim é muito forte, assim. E a questão da submissão em si, para mim é respeito, sabe? E é respeitar, é temer e saber que o que a gente está fazendo para o marido, a gente está fazendo para Deus. E aí isso é muito sério, porque a gente começa a refletir, né? Ah, tu fez isso pro teu marido, então, tipo, imagina tu fazendo para Deus, né? é, Então, isso para mim, isso assim, eu tô é. sempre trazendo muito à memória isso, né? Então, e ler muito, né, o papel da mulher no lar, que tem lá em Efésios, Colossenses e por aí vai, assim. Tá sempre trazendo isso à memória para Uhum. te não deixar as influências externas entrar no teu coração, teus pensamentos, né? Como a palavra de Deus diz que é pra gente guardar o nosso coração, né? Isso mesmo. Tem mais mulheres entrando, sejam bem-vindas. A gente já está falando sobre o tema submissão com a Jaque, nossa convidada, né? E a submissão, voltando, né, ao tema que a gente estava falando, ela realmente ela traz esse medo. Porque fala-se tanto hoje, para mulheres principalmente, sobre a liberdade que nós temos para fazer as nossas escolhas. E quando nós, ou alguma mulher, decide andar na contramão, ou não andar naquele mesmo ritmo que está indo a nossa sociedade, o nosso mercado de trabalho, como as mulheres estão evoluindo, né? Nós não estamos falando que é errado você se especializar, você estar realizada profissionalmente. Não, não é errado. A questão e o perigo que tá é quando você não tem mais aquela aquela sensibilidade de saber quais são as nossas prioridades, né? Porque Isso. quando nós somos solteiras, né, nós temos alguns sonhos. Quando a gente casa, quando a gente se torna mulher, quando a gente se torna principalmente mãe, a gente vê prioridades muito mais sérias, muito mais profundas. E quando a gente perde a sensibilidade de o que a Jaque falou, né, de buscar realmente em Deus, a voz de fora acaba invadindo dentro de nós. E às vezes a gente se sente acuada, a gente se sente sem voz, a gente se sente vivendo há alguns anos atrás da maioria das mulheres. Por quê? Porque hoje a sociedade fala tanto em liberdade, mas ao mesmo tempo ela escraviza e ela aprisiona a gente e muitas Uhum. mulheres, e a gente não tem essa noção. Porque a gente, se tu não tiver acompanhando
como essa sociedade está andando, como a visão feminista está andando, tu tá errado. Tu não tá certo, tu tem que se atualizar, tu tem que abrir mão dos teus achismos antigos, né? Muitos falam, isso já passou, isso já é ultrapassado, essa visão não existe mais. E nós, como mulheres cristãs, a gente deve defender isso. A gente deve priorizar, sim, a nossa família, os nossos filhos e o nosso marido. A primeira instituição que houve foi o casamento, né? A união do homem e da mulher. Um complementa o outro. A gente não deve competir um com o outro. A gente deve unir. E essa união, ela está cada vez mais sendo atacada, porque ela tá essa visão está entrando não só na nossa vida como mulheres adultas, mas na vida das nossas filhas, das nossas meninas, seja na escola, seja com amigas, seja em qualquer social que elas estão, né? E isso muitas vezes tira a gente do foco. E a gente deve sim, como tu falou, realmente sempre ler, sempre estar em busca do que realmente, o que é que Deus nos ensina, o que é que para Ele não é negociável, o que é que Ele não abre mão. E é isso que a gente tem que defender, né? Pode falar, Jaque, pode me interromper. Carol, e lembrar que, tipo, às vezes a gente tem essa noção de, tipo, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero, né? E aí entra muito o eu, né? Então já começa aí a revelar o nosso coração caído, né? Porque não é para mim ser feliz, né? Casamento ele não foi instituído para nossa felicidade, ele foi instituído para a glória de Deus e ponto final. Ter filho foi instituído, Deus nos deu para a glória dele. Então, o casamento em si, ele é para exemplificar Cristo e a igreja, né? Então, é um preparo para a eternidade. Então, a gente tem que quebrar essa coisa do conto de fada, né? É algo que a gente já tem que ir trabalhando, por exemplo, nos nossos filhos. Como eu falei, a gente não é educada para ser esposa, a gente não é educada para ser mãe e muito menos educada para ser dona de casa, certo? Eu estava lendo um livro que fala sobre os costumes da época da igreja primitiva. E eu fiquei muito surpresa porque é totalmente o oposto da nossa sociedade hoje. O que era sinônimo de sucesso da mulher na época? Sucesso da mulher na época era ser uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa dona de casa. Isso era sinônimo de sucesso. Então, quando isso não acontecia, a mulher passava uma humilhação, né? Então, se não tivesse filho, pior ainda, né? Então, para te ver para onde a gente foi caminhando, né? Então, isso não significa que não teria problemas, óbvio que não, mas o quanto a sociedade foi mudando e foi tirando a figura da mulher, que é o termômetro da casa, de dentro de casa, né? Então, a mulher, ela tem, digamos que esse poder, né, de transformar o lar. A mulher veio com essa sensibilidade, Deus nos fez assim. Tanto é que quando tu tá assim, naqueles dias, tu pode notar os teus filhos, eles vão estar agitadão. E geralmente a gente fala assim, poxa, hoje que eu tô estressada, que eu tô aqui toda tucanada, eles estão estressados. Mas tu é o espelho, né? Então, a forma que tu tá se sentindo, eles vão sentir também. Então, essas coisas assim que precisam ser bem entendidas, muito faladas. E essa questão do feminismo, ela tem vindo, tipo, avalanche, assim. Né? E é muito perceptível muitas mulheres trazendo essas ideologias para dentro de casa. Eu era uma, né? Então, eu era uma feminista dentro da igreja. Então, posso te dizer que eu consigo enxergar uma feminista de longe, assim, né? Tipo, ela não sabe que ela acredita nas ideologias, mas ela entendeu? Então, para te ver como entra com muita sutileza, assim, na vida das mulheres. E é aquela questão. Por isso, a necessidade da constância em uma vida com Cristo. Porque essas coisas tu não vai te
tu não vai conseguir te alimentar dessas coisas. Tu não vai cair com facilidade nessas ideologias, no que a sociedade te impõe. Ela quer te impor, né? Ela quer fazer com que tu se sinta inferior e miserável, porque tu é dona de casa, porque tu só cuida da família. Então, quando tu tens essa ligação e essa intimidade com Deus, que realmente não é fácil, mas a gente precisa buscar todos os dias, tu não vai cair com facilidade e tu vai entender o propósito, né? Então, é isso que a gente tenta fazer todos os dias. E aquilo com que tu te alimenta é aquilo com que tu vai se parecer, que tu vai pensar, que tu vai idolatrar, né? Então, eu acho que a gente precisa ter bem esse discernimento e essa sabedoria, né? Saber o que tu vê, o que tu ouve, o que tu lê, com quem tu anda. E a sabedoria e a prudência em todas as áreas na vida da mulher, né? De forma geral. Pode falar, Isso, Carol, que com eu falo certeza. bastante. Não, tranquilo. E o que tu tava falando, né? Onde a gente se espelha, onde a gente busca referências. Hoje temos muitas referências femininas, mas resta saber qual a identidade dessas referências, no que está embasado, ou seja, no que a gente está querendo refletir, né, em quem que a gente está querendo refletir. Porque a sociedade, como tu falou, ela muda constantemente. Hoje o que ela prega, daqui a pouco, amanhã já muda, e depois já muda, e tem que se atualizar, e tu tem que ir atrás, e nunca há um contentamento. Então, a gente teve uma seguidora que botou ali hoje, infelizmente, não está se instruindo mais meninas como antigamente, ou como era para se instruir, né? Não é errado. Muitas pessoas acham que por você ser livre, porque nós somos livres, né? Ainda mais cristãos, nós temos liberdade em Cristo, mas se você escolhe defender, estar em casa, cuidar dos filhos de forma integral, né? Você realmente trabalhar nisso, trabalhar no celular, você não, você é uma mulher que, ai, tadinha, não tem expectativa de Coitada. vida. Era o que eu falava Coitada. das mulheres. Sabia? Exatamente essa É frase. normal. É normal ter essa visão para quem já está tão bitolado e já está sendo tão pregado para essas mulheres que viver assim não vale a pena. Que viver assim é um atraso de vida, que tu não tá olhando para si. Mas foi na última live que foi falado as sementes e essa doação, essa escolha que a gente faz, muitas vezes a gente não vê os resultados agora. A gente é São a invisível, longo prazo. mas isso, como tu falou, quando tu trancou a faculdade, foi que tu viu como a tua casa estava em desordem, mas não era uma desordem só material, era espiritual, era ministerial. São coisas invisíveis que, por conta de tudo que vem de fora, a gente não vê. E é onde, muitas vezes, tudo bagunça. E por quê? Por falta de intimidade com Deus, por falta de realmente nós nos posicionarmos como mulheres cristãs, né? Porque eles falam tanto, é tão falado sobre que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ter voz, a mulher tem que ser empoderada. Eu amo essa palavra. Mas por que que eu não posso ser uma mulher empoderada dentro da minha casa, né? Nos bastidores, onde ninguém vê, mas que caráter são construídos, né? Que são os nossos filhos, né? Isso. Eles são, eu estava falando até com meu marido esses dias, eles são uma página em branco, né? As crianças. Então, até porque se eles já viessem e se educassem sozinhos, não precisariam de pais, né? Então, Deus nos deu essa responsabilidade. Então, nós somos responsáveis, e nós mulheres muito mais, porque somos né, as pessoas que passam mais tempo com eles, que somos responsáveis por essa formação, né? Do caráter, de que eles conheçam a Cristo, de que eles amem a Deus sobre todas as coisas. Quem é que vai ensinar isso?
né? É. Então, assim, Uhum. hoje eu tô tentando, meu marido, a gente tá tentando correr atrás de tempo que a gente perdeu com os dois primeiros, porque era uma vida tão louca e tão corrida, e assim, ó, como eu sempre falo, hábitos ruins, hábitos bons, é muito mais difícil de serem adquiridos do que tu formar. Me troquei aqui toda. É muito mais difícil tu desapegar de hábitos ruins do que formar novos hábitos, né? Então, claro que tudo pela Aham. misericórdia de Deus, graça de Deus, mas é muito difícil. Então, quando tu tens esse entendimento, as solteiras que estão aí, quando você já tem esse preparo, esse entendimento, acaba sendo muito mais fácil e muitas coisas talvez você não passe, né? Então, hoje a gente tenta correr contra o tempo, assim, claro que Deus teve a misericórdia sobre nossas vidas e a gente ainda tá em tempo, né? Porque eles ainda estão em uma fase de formação. Mas essa questão também, falando, voltando à submissão, eu estava até lendo um pouco sobre isso e fala também que a submissão é uma questão de a submissão ela se oferece, ela não se exige, né? Em nenhum momento a Bíblia ela fala que o marido tem que exigir a submissão. Até porque é uma coisa entre a Isso, mulher importante. e Deus, né? É entre a É. mulher e Deus. Então, não tem como o marido chegar assim, ó, eu quero, né, tipo, o marido subjugar a mulher. Não tem como, né? Então, é uma coisa. Primeiro começa uma relação da mulher com Deus, porque daí ela vai entender, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela, que foi o que aconteceu comigo. E aí ela vai começar a entender e ela vai fazer por amor. Ela vai fazer porque ela entende que aquilo é importante e que é a forma que Deus fez e a forma que dá certo. Por mais que terão discussões, terão brigas, mas tu vai ter muito mais sabedoria para lidar e tu vai entender que, em primeiro lugar, tu tá fazendo para Deus, né? Então, Isso. é sim uma questão de escolha, né? Não uma escolha, mas como se tu tivesse uma opção. Mas é que a partir do Uhum. momento que tu tens o teu encontro com Deus, que tu nasceu de novo e tudo mais, tu vai entender o que que é realmente a submissão bíblica e tu vai querer fazer. Tu vai querer se submeter, né? E é maravilhoso, Sim. gente. Deus, ele fez as coisas perfeitas. As coisas não estão lá na Bíblia, porque isso é lá de antigamente. Não, a Bíblia, ela é extremamente atual. Então, não existe esse negócio de que, isso aí já passou. Isso não existe mais, isso é coisa das antigas. Não, e é a única forma que dá certo. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente e pedir para que o Senhor nos dê discernimento, né, para entender tudo isso. Isso, com certeza. Nós temos tantos materiais ricos, bíblicos, de instrução, né? Que a gente pode estar buscando, que a gente pode estar sugando ao máximo, mas principalmente a Bíblia. A Bíblia, ela tem ali a fórmula para o relacionamento extraordinário. Resta a gente, é porque com a queda do homem, o nosso eu, ele cresceu tanto, mas ele cresceu tanto que a gente não Dá mais. aceita. O nosso eu, ele ele compete diariamente. Ele não, né? Nós somos muito ruins, porque o nosso eu ele grita todo dia. Ele grita toda hora. O que a E gente essa quer, questão. igual tu falou, né? Sobre eu casei para ser feliz. É porque a gente olha muito para si, então a gente não aceita se submeter, né? Essa é uma ação, igual tu falou, é voluntária. Quando a gente realmente entende o plano de Deus na vida singular nossa, de como mulher, como homem, e depois como casal, como família. Quando a gente entende isso, é a ação através do Espírito Santo. Se tem mulheres aqui que não, como a Jaque falou, né? Nossa, eu falava isso, que a mulher não tem expectativa de vida. Se ela não se impor, se ela não bater o pé e fazer só o que ela quer, porque se ela não fazer isso, parece que ela não tem voz. Não, a gente tem voz. Resta saber É como como se que a fosse gente limitar. está nos colocando, né? Pode falar, Jaque. É, e assim, eu tenho a visão dos dois lados, né?
Então, de uma ex-feminista e acreditava nas ideologias, né? E Uhum. hoje, uma visão totalmente diferente, assim. Então, eu posso te dizer que hoje eu sou livre, né? Hoje eu tenho essa tal liberdade que as feministas aí tentam lutar, né? A liberdade das mulheres e tudo mais. Eu tenho lido muito sobre feminismo, mas eu ainda não tenho autoridade para falar muito sobre. Mas Aham. elas tentam trazer e tentam libertar as mulheres, mas acabaram fazendo o quê? Colocando mais coisas nas costas das mulheres, né? Então, antes aquela mulher que ficava cuidando da família, hoje ela tem que cuidar da família, de fora e um monte de compromisso, um monte de coisa. E o resultado que a gente tem é o que a gente vê hoje, né? Mulheres extremamente estressadas, depressivas e tudo mais. E não que, voltando àquele ponto, não que trabalhar e estudar seja errado, gente, mas é que é a questão da Isso mesmo. prioridade. A partir do momento que o teu trabalho está afetando a tua família, aí é necessário parar, pedir né, um direcionamento para Deus, porque tem algo errado aí nas prioridades. É dessa forma que eu enxergo hoje. Então, por exemplo, eu estava na faculdade, hoje eu tenho essa visão, né? Eu estava na faculdade e a minha vida era a faculdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu chegava à noite, era o momento que eu estava com os meus filhos, com meu marido, casa e tudo mais. Eles ficavam me chamando e eu falava, não, agora eu não posso, que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, tenho que estudar. Então, isso é inadmissível, sabe? Isso, tipo, as crianças estão ali, estão precisando da mãe, estão precisando de carinho, estão precisando de atenção. O marido trabalhou o dia inteiro, aí chegou em casa, a mulher como se não existisse, sabe? Tem a casa. Uhum. Gente, quem é que não quer chegar em casa, ter uma casa bem cuidada, né? Aconchego, que é só a mulher que pode proporcionar isso. A gente não homens porque eles não foram criados para isso, né? Então, toda essa delicadeza, esse carinho, esse afeto foi dado a gente, né? Então, por isso que a mulher ela tem essa visão, né? Essa sensibilidade. E aí, graças a Deus, o Senhor me fez enxergar essas coisas. E para mim, chegar e falar que hoje eu sou dona de casa é muito trabalhar de Deus, entendeu? É muito, porque quem me conheceu aí há 2, 3 anos atrás, olha, capaz, né, as pessoas que às vezes não têm conhecimento, assim, de Deus, né, e tudo mais, falam, meu Deus, essa guria aí pirou, né? Tipo assim, muitas pessoas pensaram assim, meu Deus, o que que aconteceu com ela para ela trancar a faculdade? Muitas pessoas até hoje me questionam, já que tu não vai voltar, né, porque eu tranquei, né, eu não desisti, mas eu sei que o Senhor tá me levando para Sim. outros caminhos, e eu tenho plena certeza de que lá não é o lugar que Deus quer que eu esteja. E aí são os teus sonhos e tudo mais. Mas eles são minha prioridade agora. Minha casa é minha prioridade, meu marido é minha prioridade e eu tenho muitas coisas ainda a fazer, a organizar, que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Então, como que eu vou fazer isso toda atarefada, toda cheia de coisa? Quem já esteve numa faculdade sabe o quanto exige, né? Então, a gente tem que saber e parar para ouvir o que Deus quer para nossa vida, né? Porque depois a gente chega em Isso. tal ponto, acontece tal coisa na nossa vida e muitas das vezes a gente pergunta, Deus, mas por quê? Né? Então, porque eu vivia em desobediência, né? Muitas vezes o Senhor falou comigo e Uhum. tipo, né? E aí uma hora as consequências elas chegam, pode demorar, mas chega. Então eu Sim. senti na pele isso e a partir do momento que Deus falou comigo, que eu tive a minha experiência com Deus, eu falei, não, Senhor, eu não quero mais as minhas vontades, acabou, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Então, e assim, Uhum. renunciar não é fácil. Não vou dizer que é algo Isso. fácil. Não é, sabe? Não é uma coisa fácil, é dolorido. Tipo, teve a formatura da minha turma, assim, deu, não aquela coisa tipo assim, arrependimento de ter trancado. Não, eu fiquei muito feliz por eles, assim, eu fiquei muito surpresa, porque quando Deus transforma, ele faz 100%. Então, ele tirou todo aquele meu sentimento, todo aquele, meu Deus, faculdade é minha vida, sabe?
a minha profissão, assim, meu sucesso de vida. Então Deus tirou tudo aquilo do meu coração, entende? Então eu achava assim que, meu Deus, eu ia sofrer e tal, mas não, fui na formatura, fiz questão de ir, ver as minhas amigas, assim, fiquei muito feliz, e muito mais feliz ainda porque eu vi o trabalhar de Deus na minha vida, sabe? Aham. E na minha família. Então, tipo, olhar para trás e ver o que Deus fez, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou minha casa, minha família. Então, não tem nada Uhum. mais precioso que isso, né? Não tem nada mais precioso que isso. Então, e a gente lembrar que a gente não é daqui, né? A gente tá aqui só de Isso. passagem. Lembrar que tudo que diz respeito à nossa vida aqui é para Deus, tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. Então, a gente precisa quebrar desde a criação dos nossos filhos essa ideia de que é para nossa felicidade, né? Então, é um ponto a ser bastante falado e muito orado também, né? Tem uma seguidora ali que botou, que deixou os estudos, cuidou da família, hoje a filha já é adulta, casada. É, realmente, o que a Jaque falou, né? Renunciar, porque realmente, quando a gente faz as nossas escolhas, a gente, a gente faz elas com maior cuidado e amor, porque a gente faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente acha que vai nos completar, que vai nos realizar, e muitas vezes isso acontece, né? Muitas mulheres são bem-sucedidas, muitas mulheres conseguem ajudar outras mulheres, fazer um excelente trabalho, mas Uhum. o problema maior é que elas não caiam na tentação de abrir mão do essencial, abrir mão daquilo que não tem preço, que não se compra, né? A nossa Uhum. família, a nossa casa, igual tu falou hoje, nós pais, o que a gente mais, a gente se culpa por tudo, né? A gente se preocupa com tudo. E quando a gente vê que aquele tempo passou e realmente a gente poderia ter feito algo a mais, a gente ter buscado mais, ensinado mais, aproveitado mais, a gente fica, meu Deus do céu, aonde que eu tava? Com a Laura eu fico assim, meu Deus do céu, ano que vem ela vai para o primeiro aninho. Meu Deus, parece que voou. Será onde que estava o meu olho? Onde é que estava a minha atenção, né? A gente se preocupa demais. E a gente deve calar tudo de externo que vem, porque seja na família, seja com amigas, seja na faculdade, no trabalho, o que mais tem são visões, e muitas vezes visões de mundo diferente da nossa, como mulheres cristãs, né? Como pessoas que têm a Bíblia como manual, como instrução. E muitas vezes se a gente não tem uma liberdade, uma segurança, né, um relacionamento real com Deus, a gente acaba se perdendo. A gente se perde em muitas visões e a gente não deve deixar isso acontecer, né? A E é gente muito fácil de se deve. perder, né? A Pode, gente tem, pode. a Isso. gente tem muita Pode influência, falar, Isaac. tem muitas influências. A gente tem muitas influências hoje e nós somos muito mais suscetíveis a essas influências externas e de modinha e de tudo mais do que aquilo que nos aproxima de Deus, né? Então hoje com rede social e tudo mais, eu tento ter esse cuidado também em rede social. Tô sempre aqui, quando eu tô aqui, eu tô sempre buscando por esses conteúdos que eu sei que vão me aproximar de Deus, que eu vou aprender mais. E tudo aquilo que, tipo, sei lá, coisa de fofoca, de famoso, de não sei o que, eu me abstenho porque eu sei que eu vou perder um tempo precioso, né? Que o nosso dia passa assim, ainda mais agora com as crianças tudo em casa. Então a gente precisa aprender, ter essa sabedoria e pedir para Deus essa sabedoria até nesses detalhes, porque isso te toma muito tempo, né? Um tempo que tu poderia estar na presença de Deus, né? Uhum. Buscando e pedindo ao Senhor para que tu seja uma mulher sábia. Tu tá preparada, por exemplo, para conversar com uma jovem, né? Então, hoje eu converso muito com as jovens e
E a gente está sempre conversando sobre essa questão de casa, essa questão de casamento, de ser dona de casa e tudo mais. Então, assim, são todos jovens já formadas, têm a sua independência financeira e tudo mais, mas elas já têm esse desejo e também têm a curiosidade também sobre a vida no lar, né? Então, é muito importante essa questão de estarmos preparadas para instruir. Algo que é muito raro hoje em dia, né? Não sei se tu É concorda comigo, verdade. mas eu tiro por mim, como já fui jovem antes de casar, inclusive eu casei com 18 anos, e na época eu lembro que as irmãs, assim, quase surtaram, né? Então, tipo, meu Deus, tu vai casar com 18 anos, eu, se fosse tu, nem casava mais, né? E, tipo, não é isso que a Bíblia instrui, né? O casamento é algo, sim, maravilhoso, ser mulher é maravilhoso, a questão da submissão é não é algo fácil, mas é muito. Quando tu entende, quando você tem essa vida com Deus e você entende o que é realmente a submissão, é algo gratificante. Você vê as coisas na sua casa assim caminhando, o relacionamento com seu marido. Então, tipo, aqui eu e meu marido, a gente está em um processo ainda, né? Então, são 2 anos apenas de encontro com Deus e tudo mais. Então, a gente está vivendo um processo ainda. E é tudo no tempo de Deus, né? Mas tem a nossa autorresponsabilidade também. Mas é algo muito, muito glorioso, assim, sabe? Porque tu vê nos mínimos detalhes o quanto Deus fez as coisas perfeitas, né? E como é a única forma que dá certo. A gente tem as lutas, a gente tem as dificuldades, mas tu sabe para onde correr, né? Tu sabe quem é o teu socorro. Tu sabe que às vezes deu ruim com o marido, ou às vezes tu mesmo foi grossa, ou falou de uma forma imprudente, foi imprudente e tudo mais. Aí já vem a tua memória, né? O Espírito Santo já te acusa ali, ó, cadê a mulher sábia, né? Cadê a mulher prudente? Né? Cadê aquela que cuida do ambiente do humor do lar? Entendeu? Então tu já fica com aquele alerta, né? Então a gente precisa estar bem, bem preparado. E eu acho que é um assunto, Carol, não somente da submissão, mas uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração é essa questão do preparo, sabe? De conversar mais com as jovens, com as nossas filhas. Elas são pequenas, mas assim, ó, vai lavar uma louça, não reclama da louça na frente da criança, entendeu? Vai limpar, vai arrumar. Não reclama das coisas da casa, porque isso causa um grande efeito no subconsciente da criança. Então, por exemplo, tanto na minha família, das mulheres, eu sempre ouvi muito, que saco as coisas da casa. Porque é todo dia a mesma coisa. Isso já vai gerando como é que eu posso dizer? Uma aversão, né? Às coisas da casa. É Porque ela não verdade. vai fazer com prazer. Ela não vai fazer com prazer. Porque minha mãe tá sempre reclamando, tá sempre emburrada, porque grita, porque reclama e tudo mais. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado e que a gente precisa conversar mais, falar mais, né? Eu acho que deveria ter uma escola para isso, entendeu? Só para formar mães, esposa e dona de casa. Entendeu? Essa é a minha opinião, porque, gente, depois que casa é outra realidade, né? E aí não existe um preparo para isso. Então, algo que Deus tem tocado muito no meu coração, e aqui em casa eu boto no serviço, entendeu? Para já ir acostumando com ele. Jaque, a gente tá indo para quase faltando 15 minutos para Isa, finalizar a live, tu acredita? passa voando, né? Continuando, passa voando. Continuando ali a submissão que tu falou. Quando nós entendemos que realmente é algo que nós fazemos primeiramente para Deus, né? Porque não é para nossa própria vontade, não é para o outro, é voluntário, mas principalmente primeiro porque a gente faz para Deus, porque a gente entende que esse é um mandamento dele, é um ensinamento dele, né? Se submeter é obedecer. E quando nós somos cristãs, nós somos mulheres, Deus nos fez com valor igual ao homem, que a gente falou lá no começo da live, porém com papéis diferentes. Nós, mulheres, dentro de casa, a gente tem essa sensibilidade, né? De arrumar realmente o que está ficando fora de ordem. Não estou falando de bagunça material,
Não tô falando só nisso, né? Porque a gente sabe que tem. Mas é a É. bagunça mesmo espiritual, é a bagunça de relacionamento, onde, igual tu falou sobre os deveres mesmo de dentro de casa, o que que a gente passa para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente ensina não só com o que a gente fala, mas a Uhum. maioria a gente ensina com os nossos gestos, com as nossas ações, como a Sim. gente se relaciona com o nosso marido, né? Como é que é o nosso relacionamento conjugal? Será que quando o meu filho ou a minha filha crescer, eles vão querer realmente casar, constituir uma família? Ou eles vão entrar na moda mesmo, de viver no singular, de viver para si, só pensando no eu, na sua felicidade, na sua conquista, e não entendendo realmente o real propósito da nossa família, do nosso casamento, que tu falou, que eu achei tão lindo. É o quê? É levar a gente para o céu. Porque a gente não acaba aqui, a nossa história não acaba aqui. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. E a submissão, ela glorifica a Deus. Muitas mulheres Uhum. podem não gostar de ouvir isso, né? Mas deve glorificar a Deus, né? As nossas ações. Pode falar, Jaque. Eu queria só, para falar sobre a submissão, eu quero indicar um livro para as mulheres aí que gostam de ler, e fala muito sobre a questão da submissão, todo o aspecto teológico, explicando assim bem profundamente. E eu acho muito interessante por quê? Porque não é porque você está em casa, tipo, você não está numa faculdade, você não está em um curso, que você vai parar de estudar, de ler. Não, aproveita que você está em casa. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer em casa, mas se aprofunda naquilo que você de repente tem curiosidade sobre a palavra, né? Ou que você tem dúvida, ah, Senhor, eu não consigo entender sobre tal coisa. Submissão era uma coisa difícil para mim. Então eu fui Uhum. fundo, fundo, cavando, cavando e orando, pedindo para que o Senhor me desse um direcionamento, até que eu fui chegando em alguns livros e tudo mais, além da Bíblia, né, obviamente, mas que tem muito, Sim. muito embasamento, que é esse livro aqui, ó. Lar, Família, Ah, Patrocínio, tá? Mas ele é de estudo mesmo. Então, assim, vale muito a pena. É um investimento porque você vai junto com a Bíblia, né? E você vai entender de uma forma muito linda, tanto o propósito do casamento, quanto o propósito dos filhos. E a submissão de uma forma muito linda, né? Que retrata, na verdade, é uma analogia, né? Do relacionamento de Cristo com a igreja, o casamento e a submissão também fala sobre a Trindade, né? Então, assim, é muito lindo. uhum. E quando tu começa a te dedicar a isso, e quando tu começa a te aproximar de coisas que te aproximam do Senhor, automaticamente tu vai começar a entender esses pontos mais polêmicos, digamos, né? É porque o nosso ego, né? O nosso egocentrismo, né? Ele não quer perder o controle. E a submissão, ela traz essa ideia do quê? A submissão não bíblica, né? Porque a submissão, ela não é Uhum. inferioridade. Então, muito pelo contrário. Isso. Então, a submissão não bíblica, ela te traz a ideia do quê? De que tu tá embaixo dos pés do marido, né? De que, tipo, não, ele fala e ok, general, né? É mais ou menos isso. Uhum. Mas a gente precisa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para o Senhor trabalhar nessas questões e a gente entender Uhum. verdadeiramente o que quer, né? E isso não é uma coisa que vai ser por vontade somente tua, né? Vai ser o trabalhar do Espírito Santo, porque isso é espiritual, né? Então, não adianta você querer pegar e engolir tudo quanto é livro, se você não tem uma vida de oração, se você não pede para o Senhor sabedoria para entender isso, porque você não vai entender. Porque isso é algo de Deus, né? São os mistérios espirituais. Então, você precisa ter esse entendimento, ter a sua autorresponsabilidade e falar, Senhor, né? Dobrar teu joelho e orar, ter o teu momento com Deus, a sós com Deus, e pedir para o Senhor que você entenda. E principalmente se você tem essa aversão, né? À submissão, assim, você não aceita, né?
É verdade. Deixa eu ver aqui para finalizar, né? Uma frase que eu li num livro, é aquele O Feminilidade Radical, que tu também tens, né? Fica aqui outra Aham, indicação para as mulheres. exata. E ela fala sobre eu escolho ser submissa. Eu Aham, escolho agir em submissão, né? E essa é uma escolha todos os dias, é uma escolha diária, né? E exatamente. quem puder entrar no YouTube e ver o testemunho da Jaque, e o título que ela botou ou uma frase que tu colocou, é bem assim em destaque, feminista dentro da igreja, ou algo assim, Eu, né? e E me chamou muito a parte, atenção. a parte 2 é, eu acho, que é de feminista a dona de casa. Né? Dois extremos, assim, muito, né? Bem, Isso. bem diferentes. E a gente deve escolher. Já que estão perguntando ali, ó, qual o teu canal? Ah, é Jaque Machado, é Jaqueline Machado, com CK, tá? Vou ficar muito feliz se vocês passarem por lá. O canal é Ó, a novo, ainda tem gente pouco tem uns lá. minutinhos ali, tá? Já que a gente tem, eu acho que 5 minutos. Eu vou falar bem rapidinho e Ah, daí tu finaliza, tá? Eu quero te agradecer. Esse é um assunto extenso que, nossa, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? E foi um prazer dividir um pouquinho da tua história aqui com essas mulheres, que a gente busque cada vez mais, né? Nos alinharmos realmente como mulheres cristãs, com identidade cristã. E eu quero que tu deixe um recadinho final aí para as nossas seguidoras. bom, quero te agradecer também ao perfil também, né, das Mulheres Virtuosas. Agradecer muito por essa oportunidade, porque é um meio de testemunhar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né, na minha casa, no meu lar. E, e o que eu diria, né, e o que eu quero dizer para vocês é que não percam tempo, né, que é preciosíssimo e que quanto mais estarmos na vontade do Senhor, no querer do Senhor, muito mais livres nós seremos, né? E a gente vai poder vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida. E para você que é jovem também, né? Que ainda não entrou nessa caminhada aí, né? Nessa aventura que é o casamento, se prepare muito, Verdade. leia muito, busque muito no Senhor, porque o casamento é sim algo maravilhoso, família é algo maravilhoso, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas se você Amém. tiver um bom entendimento e uma boa base, com certeza pode ser muito melhor do que você imagina, né? E é isso. Deus abençoe a vida de cada uma que esteve aqui conosco, né? E que você seja aí uma mulher sábia, que edifique a vida de outras mulheres, que seja uma influenciadora de Amém. Cristo. Amém. Meninas, a todas, muito obrigada. A live vai ficar salva. E, Jaque, que tu continue compartilhando tanto conteúdo rico, né? Que a gente continue levando através da rede social, que é uma ferramenta, sim, que a gente pode utilizar, né? Para levar a palavra de Deus para muitas e muitas mulheres, né? Deixa eu ver aqui. Já vamos finalizar, então, Jaque. Muito obrigada, tá? Foi muito, muito especial mesmo. Um beijo para todas, para Amém. ti em especial, para tua família, tá bom? Uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau, Deus gente! abençoe.